Yoshi no Junpei é provavelmente um dos personagens mais trágicos de Jujutsu Kaisen, com uma história que ao ver pela primeira vez, talvez você não veja nada demais. Afinal, ele é um personagem que morre bem nos primeiros arcos da história, e com o passar do tempo, ele é esquecido. Mas nesse personagem que quase ninguém liga muito e facilmente se esquece, o GG Akutami trabalha diversos temas, tendo uma construção de personagem muito bem feita. O arco em que ele aparece tem um ciclo todo bem feito em relação a esses temas que ele aborda ou que o personagem se baseia. Afinal, o GG queria passar uma mensagem com este personagem, e ele conseguiu. Olá pessoal, eu sou o Sendo e sejam bem-vindos ao meu canal de animes em que eu falo, de animes. E vamos ao vídeo. Ao sermos introduzidos ao Junpei, já damos de cara com uma forma de pensamento bem peculiar. Isso porque o primeiro pensamento do Junpei que vemos é dele se questionando se mataria alguém ou não. Ele diz que se houvesse um botão que matasse todas as pessoas que ele odeia, ele provavelmente não apertaria esse botão. Mas se houvesse um que matasse as pessoas que o odeiam, ele apertaria sem pensar duas vezes. E com isso podemos ver o quão saudável está a mente do Junpei, não é? E também um dos temas que mais circula é o Junpei, escolhas, em que diversos momentos o Junpei se depara com escolhas ou é citado ao longo desse arco que nós temos escolhas ao fazer diversos tipos de coisas. E também, óbvio, o valor da vida. Que valor tem uma vida? Já que ele decide sem hesitação tirar a vida de pessoas em determinado cenário como se não fosse nada, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E não é. Matar alguém não é uma decisão que você tira levemente da tua cabeça e vai lá e faz e não tem consequências. Por mais fria que a pessoa seja, tem sempre consequências psicológicas. Porque você está a tirar a vida de outro ser humano. Pode-se ver isso em diversos personagens. A não ser, é claro, que você seja um grande psicopata. Nesse caso, você não vai sentir nada. Logo após isso, nos é explicado sobre o incidente que ocorreu no cinema. O incidente em que o Junpei estava no cinema e morreram 3 estudantes. Mas é nos explicado como ele aconteceu, para ser mais exato. Basicamente, o Mahito transfigurou alguns estudantes, os matando no processo, e o Junpei vê tudo. Ele vai atrás do Mahito logo em seguida para saber se poderia fazer o mesmo. Ele não fica assustado, ele não fica confuso, ele não vai atrás do Mahito para saber como ele fez ou por que ele fez isso, mas sim se ele pode fazer a mesma coisa. Ele nem sabia o que o Mahito fez e mesmo assim ele vai logo atrás dele para saber, posso fazer o mesmo? Mano, a mentalidade do Junpei aqui é muito saudável. E contextualizando, estes estudantes faziam bullying com Junpei, o que não justifica eles serem mortos, mas explica a frieza do Junpei em relação ao assunto, com o facto de simplesmente ele estar lá no cinema, ele vê que eles morreram, ele sai a correr logo em seguida para atrás do Mahito. Posso fazer o mesmo? Como se não fosse nada, é porque essas pessoas faziam bullying com eles. Não é que seja certo eles morrerem porque eles fizeram bullying. Claro, eles devem ser castigados, devem ter consequências, mas não justifica eles serem mortos por isso, né? Por mais erradas que tenham sido as suas ações, não justifica que eles sejam mortos simplesmente porque eles fizeram bullying com alguém. E o Junpei então passa a se encontrar com mais frequência com o Mahito, o que diz muito sobre o Junpei novamente. Ele simplesmente decide formar amizade com alguém que matou 3 pessoas e ainda transfigurou mais algumas pessoas lá no esconderijo onde ele se encontra com o Mahito, e ele interage com ele como se não fosse nada. O Mahito e o Junpei conversam sobre diversas coisas, sobre o mundo Jujutsu. Inclusive, o Mahito ajuda o Junpei a descobrir a técnica dele. E entre as conversas que eles têm, 2 contribuem muito com os temas escolhas e valor da vida. As 2 estão um pouco relacionadas com cada um desses temas. O Mahito tem uma teoria sobre a alma das pessoas. Ele acha que é a alma que produz as emoções e não o coração. E que o coração não existe e por isso você pode fazer o que você quiser. Afinal, a vida não tem valor algum. E esse momento contribui muito para o senso de desvalorização da vida de outras pessoas que o Junpei já possuía devido ao bullying que ele sofreu, mas que aumenta ainda mais devido ao Mahito. Noutro momento, o Junpei fala sobre indiferença, que ser indiferente é algo que todo mundo deveria ser. E ele diz isso nas palavras dele
porque ele conhece o lado feio dos humanos. E eu acho que fica bem óbvio que há as cenas que falam sobre escolha e as cenas que falam sobre o valor da vida. Mas, como eu disse, as duas ainda estão relacionadas com os dois temas. O Mahito não só questiona o senso de valor da vida do Junpei, mas ele também tenta destruir este mesmo ideal, dizendo que esse valor que ele tanto preza não existe, não tem um valor para a vida. E quanto ao pensamento de indiferença do Junpei, ele reflete escolhas, porque ele decide ser assim, ele escolhe ser assim. Tanto como naquele pensamento inicial dele sobre qual dos botões apertar, sobre matar qual dos grupos de pessoas, tanto as que ele odeia ou as que odeiam ele, ele aqui também tinha escolhas. E uma cena que reforça isso é quando ele fala sobre o oposto de gostar, se é ser indiferente ou odiar. Ele diz que é odiar e que quem inventou que é ser indiferente deveria estar no inferno. Mas notem que aqui também há duas escolhas. Ou você, em vez de gostar da pessoa, odeia, ou você se torna indiferente. E por que ser indiferente é pior do que odiar simplesmente a pessoa? É porque é o seguinte, essa é uma filosofia de vida que o Junpei não concorda. Ele não concorda que o oposto de gostar é ser indiferente. Mas mesmo assim, ele segue essa mesma filosofia. Ele é indiferente às outras pessoas, devido ao bullying que ele sofreu. Não é que ele é indiferente a tudo, mas apenas a escola, os seus colegas e outras pessoas que o prejudicaram ou simplesmente não prestaram atenção. Tipo, eles olharam para o outro lado. Eles simplesmente ignoraram o que estava acontecendo com ele. O Mahito até chega a dizer que pessoas indiferentes se tornam vingativas. E isso é o que o Junpei é, alguém que escolheu ser vingativo. E é aqui que é o ponto. Se ele escolher simplesmente odiar, se ele escolher simplesmente não gostar das pessoas, ele se afastaria delas. Ele ficaria longe delas, ele evitaria esse contato. Mas ele escolhe ser indiferente. Ele entra em contato com elas, mas ele não liga para elas. E se torna vingativo por conta disso, por tudo que fazem contra ele. Não que as escolhas dele sejam boas, né? Nesse caminho você encontra felicidade, nesse não. Isso é um mundo de Jujutsu. Aqui as pessoas têm escolha, uma terrível e uma mais terrível ainda. Mas mesmo assim, ainda tinha escolhas. O Mahito então diz para o Junpei que irá tornar tudo o que ele fizer válido. Então ele poderia fazer o que quisesse sem se prender ao ideal de indiferença. Depois disso, temos o encontro do Junpei com o Itadori, em que ele tem uma conversa bem curta com o Itadori sobre o incidente do cinema. Afinal, o Itadori está a investigar junto com o Nanami o que aconteceu. E ênfase em curta. O Itadori faz uma pergunta tipo: você sabe o que aconteceu lá no cinema? O Junpei diz: não. E fica por isso mesmo, o Itadori não pergunta mais nada, ele supostamente está à espera do Ijishi e essa conversa não continua. Ninguém mais vai questionar o Junpei, pelo menos não nos é mostrado que isso acontece. O Junpei então acaba por se relacionar até que bem com o Itadori, e eles chegam até jantar na casa do Junpei com a mãe dele. E é aqui que a história do Junpei dá uma boa guinada. Depois que a mãe do Junpei adormece, ele e o Itadori têm uma conversa sobre a escolha de matar alguém. Novamente, escolhas. O Junpei acha que em algum momento, como um xamã, o Itadori vai ter que matar alguém. Na verdade, em diversos momentos, ele demonstra estar inclinado para matar alguém. A frase de introdução dele, aquele pensamento inicial sobre apertar os botões, o facto dele querer fazer o mesmo que o Mahito fez aos seus colegas, e com o professor dele, que quando ele encontra o Itadori pela primeira vez, o Itadori até manda o professor dele para longe, porque ele diz que o Junpei odeia ele, o Itadori sente isso. E é muito óbvio que se o Junpei odeia ele, está sendo inundado pelos pensamentos do Mahito, que aumentaria ainda mais essa vontade dele de matar as pessoas, por assim dizer. Ele sempre teve inclinado para isso, mas o Itadori não só vai contra isso, como também deixa algo na cabeça do Junpei. Ele também planta uma semente na cabeça do Junpei, só que dessa vez não é um pensamento tóxico ou prejudicial. O Itadori diz que se ele matar alguém, a escolha de matar se tornaria parte da sua vida, e o valor da vida se tornaria ambíguo, e ele poderia até esquecer o valor daqueles mais próximos a ele. Ou seja, nessa única frase do Itadori, ele resume os temas do Junpei, que são as escolhas que ele toma. Claro, eu acho que também tem um pouco sobre a história do Junpei fala um pouco sobre cuidado em quem você confia, já que a confiança no Mahito que traz
o fim trágico da história dele, mas sim as escolhas que sempre existem, porque parece que o Junpei toma todas as escolhas erradas que ele pode tomar e que levam ao final dele, né? Leva aquele final que ele teve no final desse arco, e o valor da vida. Nessa parte da história, por ele sofrer bullying, o Junpei em si é alguém depressivo. Ele é alguém que, se calhar, não gosta muito dele mesmo e não gosta dos outros. Então, trabalhar o valor da vida com um personagem desses, tipo, é muito real, porque realmente ele vai questionar o valor da vida. Ele é alguém que questiona isso, se calhar, todos os dias. Então, ao ouvir isso do Itadori, né, que o valor da vida se tornaria ambíguo e ele poderia até esquecer o valor daqueles mais próximos a ele, pela primeira vez o Junpei fica inclinado a não matar alguém. Na verdade, ele demonstra até poder mudar de ideia sobre os seus ideais. E apesar dos ideais que o Mahito passou para ele, e nas palavras do Junpei, isso tê-lo salvo e dado poder, porque, não, querendo ou não, o Mahito deu uma luz no final do túnel, falando, olha, essas pessoas que estão a fazer isso contigo, não é o coração delas que está te desejar mal e não sei o que, é só um reflexo da alma, é algo que simplesmente acontece. Então você também pode simplesmente deixar acontecer, ir lá e fazer mal a eles. Não tem problema nenhum, a vida deles não tem valor. E sabendo disso, é como se o Mahito tivesse a dar tipo motivos para o Junpei poder matar alguém. Abaixando, né, a moral do Junpei. Ele deixa de ter escolhas morais tão óbvias, amenizando o ato de matar alguém. E isso, de certa forma, salvou e deu poder ao Junpei. De uma maneira bem horrível, por assim dizer. Não é bom que isso aconteça, mas o Junpei estava num momento vulnerável e o Mahito lhe deu uma saída. Então, apesar de não ser bom, é compreensível que ele seguiu esse caminho, mesmo sendo errado, né? E ele é movido pelo que o Itadori disse. Ele decide não matar alguém e manchar a sua alma pelo seu bem e da mãe dele. Mas, infelizmente, GG Akutami tinha outra ideia na cabeça. A mãe do Junpei acaba por morrer devido a um dedo do Sukuna, e ele conversa com o Mahito logo após esse incidente, e o Mahito meio que indica um colega dele como sendo culpado. Ele fala, olha, pensa bem, quem é que teria recurso para fazer isso? Quem é que te odeia ao ponto de fazer isso? Quem é que poderia fazer isso? Indiretamente levando o Junpei a atacar um outro colega, que é o que acontece, né? Inclusive essa cena é bem mórbida de se pensar, porque na vida real existem vários atentados a locais públicos, escolas, de pessoas que sofreram bullying. Esses atentados são coisas horríveis que aconteceram, obviamente, e o Junpei a se preparar para ir fazer isso me lembrou muito disso. Ele vai e diz que ele não tinha roupas escuras, ele decidiu colocar roupas escuras para ir até a escola. Ele sobe como se não fosse nada, e a história, ela detalha muito isso, percorrendo um caminho que ele conhece muito bem, porque ele já percorreu muitas vezes, e a forma como ele chega na escola com a intenção de matar os colegas que fizeram bullying a ele, lembra muito esses atentados que acontecem nas escolas. E inclusive, se você tiver a passar por um problema desses, procure alguém, por favor, não faça uma coisa dessas. E o Junpei basicamente vai lá, questiona o colega dele, né? Foi você que fez isso? Foi você que deixou lá? O colega dele não entende nada, afinal, apesar dele ter sim feito o bullying, ele não fez o que o Junpei está lhe acusar. Tanto que ele diz, independente da resposta que você me deu, eu tenho motivos o bastante para fazer isso. Você já cometeu o bastante para eu ter razões de fazer isso, e ninguém se importa, né? Felizmente, né, na cena seguinte, ele é impedido pelo Itadori, porque senão as coisas teriam ido muito mal, né? Durante a luta do Itadori com o Junpei demonstra ter se afundado completamente entre os ideais do Mahito, naquele da existência da alma e que isso produz as emoções e que o coração não existe. A luta deles continua sobre esses temas, onde o Itadori chega até a perguntar no Junpei, quem é que você está a tentar enganar ao dizer essas coisas? Tanto que lá depois, né, o Itadori diz, você está a tentar se enganar a si mesmo, você não está a tentar me convencer, você está a tentar convencer a si mesmo que isso é real, né?
E quando o Junpei é encurralado, ele fala para o Itadori tudo o que aconteceu. E ele mesmo diz, é suposto eu acreditar que é esse mesmo coração das pessoas que desejou tanto mal à minha mãe. Porque se ele acreditar que as emoções vêm do coração, que as emoções são reais, então significa que alguém desejou mal à mãe dele. Tá entendendo? Eu não consigo explicar diretamente, mas é basicamente isso. Ele se recusa a acreditar que emoções, né, que podem ser positivas, né, tem um efeito tão negativo ao ponto de alguém amaldiçoar a mãe dele. Ele se recusa a acreditar nisso, né? E nesse momento em que o Itadori tenta consolar o Junpei, ele fala, não, tá tudo bem, vai correr tudo bem, você pode vir para a escola Jujutsu. Inclusive, quem viu o anime tomou um bait desgraçado ao pensar que o Junpei entraria para o lado do Itadori e ia lá para a escola Jujutsu, porque aquilo tá na abertura da temporada, mas não, né? O Mahito aparece e o Junpei percebe tarde demais que ele confiou na pessoa errada. Tanto que ele tenta falar que o Mahito não é uma pessoa assim tão ruim. E ele lembra dos humanos que ele transfigurou, que ele tratou como se fossem objetos descartáveis. Dele falar que o valor da vida, a vida não tem valor algum, né? E o Junpei morre, né? E, bem, resumindo, a história do Junpei, ela é incrivelmente trágica, principalmente se você ver a história do Yuta, que era alguém que também sofria bullying e foi salvo pela escola Jujutsu. O Junpei poderia ter tido o mesmo destino. Claro, eles são essencialmente diferentes, mas do mesmo jeito que o Yuta foi salvo, o Junpei também poderia. E também que além do bullying, toda a dor que ele sofreu no mundo Jujutsu foi causada pelo Mahito e pelo Kenjaku. Porque pensam comigo, o que o Mahito estava fazendo no cinema? Ele estava lá com as outras maldições desde que ele apareceu pela primeira vez. Eles tinham aquele plano de Shibuya, tinham o plano dos dedos do Sukuna. Então eles tinham um plano em andamento e tinham coisas para fazer. Então do nada, no meio desse planejamento todo, o Mahito decidiu, não, eu vou para o cinema e vou assistir um filme. É claro que não. Então a história deixa meio que indiretamente implícito que o Mahito escolheu, e tanto o Kenjaku também, o Junpei para causar um impacto psicológico no Itadori, para que o Sukuna fizesse um contrato com o Itadori, para o Sukuna assumir totalmente o corpo do Itadori, né? Claro que, obviamente, isso não dá certo, porque o Sukuna, ele faz o que bem lhe dá na telha. Mas, esse é que é o ponto. O Mahito não estava lá aleatoriamente, né? Parece que ele já sabia que o Junpei tinha potencial para ser um feiticeiro Jujutsu e ele vai ter com ele por causa disso, né? E as coisas vão se desenrolando, né? Em vários momentos mostra isso. Ele faz esse primeiro bait no Junpei, né? O Junpei morde a isca e vai ter com ele. Aí ele começa a ensinar Jujutsu, o mundo Jujutsu, começa a falar sobre coisas. O Mahito até chega a dizer que os xamãs são aliados do Junpei, que se ele via alguém com um tipo de botão específico, que é o Itadori, ele devia se aliar a esse mesmo xamã. Ou seja, o Kenjaku sabia de alguma forma que o Itadori seria o xamã que apareceria para o Junpei. Ele planejou meticulosamente esse ataque às emoções do Itadori. Ele sabia que o Itadori ia aparecer. Tanto que o Mahito deixa esses mesmos detalhes para o Junpei saber que ele tem e pode se aliar ao Itadori. Então ele constrói essa relação toda bonita com o Itadori e tudo o resto, deles se tornarem amigos, né? Que só tem uma única vez que eles se encontram antes do dia da morte do Junpei. Aí o Mahito vai e coloca o dedo do Sukuna na casa do Junpei, o que mata a mãe dele, lhe indica que foi um dos colegas mandado diretamente para a escola, o faz lutar com o Itadori, que se calhar é o único amigo verdadeiro que ele já teve na vida dele, e quando esse amigo oferece uma saída para ele, quando ele vê que ele pode sair dessa vida que ele teve até agora, o Mahito chega quebrando todos os ideais que ele tinha até agora. Ele quebra o Junpei, porque o Junpei percebe os erros que ele cometeu. Confiou na pessoa errada. Ele percebe que ele tomou as escolhas erradas. Ele percebe que os ideais que o Mahito passou para ele não servem de nada. E ele percebe que o Mahito é uma pessoa ruim. É alguém ruim. E nesse momento já é tarde demais, porque ele morre. O Junpei simplesmente é utilizado para tentar trazer o Sukuna à tona. Claro que isso não dá certo, o Mahito toma um pau pro Itadori, já que de alguma forma, né, o Itadori entende o contorno da alma, e a história do Junpei meio que termina assim. Infelizmente alguém que
podia ter sido muito mais. Era alguém que o Mahito viu como alguém que tinha potencial, era alguém que tinha muito para viver, mas que infelizmente por ter sofrido bullying, a mentalidade dele foi completamente destruída e ele tomou decisões muito erradas ao longo da história. E eu acho que ele é um personagem que as pessoas esquecem muito, mas que demonstra realmente como GG Akutami trabalha muito bem certos temas na história dele. Onde até personagens como Junpei, que era suposto ser alguém descartável completamente, tem uma história muito relacionável, tem coisas que podem ser muito analisadas, tem temas que são muito importantes de você olhar para eles. Enquanto tem aí os alunos da escola de Kyoto, que por contramão não são nada. Tirando, é claro, o meu best friend, Aoi todo, porque esse aí é foda. O resto, então, a Mai só é complementada pela Maki. Engraçado, né? Já que a Mai e a Maki são gêmeas. Aí o resto, eu acho que o resto é tudo descartável, independente do que eles façam ou não façam na história. Mas bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você viu até aqui, por favor deixa o like, o canal está a começar agora, esse é o primeiro vídeo. Me diz como se gostaram do roteiro, se está interessante, se ficou um pouco maçante de acompanhar, para ver se eu melhoro, porque a minha intenção é melhorar ao longo dos vídeos. Mas é isso, deixe nos comentários a sua opinião sobre Yoshi no Junpei, que vídeos de Jujutsu você gostaria de ver aqui no canal e até a próxima.